A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. E hoje, meus amados irmãos, estamos no áudio 38. E estamos no capítulo 39, verso 7. Estamos narrando a história de Gênesis, né, e comentando alguns versículos, quebrando alguns paradigmas, explicando algumas coisas que talvez vocês não sabiam, que eu tenho certeza que vocês sabiam de muita coisa, né? Mas também estamos aprendendo muito mais. Bom, no capítulo 39, nós estamos falando de José na casa de Potifar e a maneira que ele começou a evoluir. Ele era um escravo, só que agora, como Potifar viu que Deus era com ele, e tudo que ele fazia prosperava, era abençoado, aconteceu que Potifar o exaltou, colocou ele para tomar conta das coisas de Potifar, né? Então ele já evoluiu. Lembra? Ele estava numa cova, foi vendido como escravo, só que agora ele é comandante dentro da casa, né? Tipo o mordomo-mor, né? O senhor mordomo, o chefe. Bom, verso 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. O que aconteceu aqui é aquela famosa história, né? Ela olhou, era um homem formoso, bonito, e ela o desejou. Só que a cultura que ela tinha no Egito é diferente da cultura que José cresceu. Então, José sabia que aquilo era erro, era pecado, ela, porém, não via aquilo como erro, como um pecado, e ela o desejou. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Viu? Que ele respeitou, ele disse assim: olha, o teu marido, o meu senhor, ele me colocou acima de tudo e ele me mandou tomar conta de tudo. Ele disse que eu tenho liberdade para tudo. A única coisa que eu não posso possuir e a única coisa que eu não posso tocar é a senhora. Entendeu, senhora? Porque se eu tocar a senhora, não estarei pecando só contra o teu marido, mas também contra o meu Deus. Gente, maravilhoso quando o homem é de Deus, né? Olha só, verso 10. E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Nesse dia, ele estava sozinho. E ela lhe pegou pelo vestido, seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela e fugiu, e saiu fora, né? Ele fugiu dela, e ela ficou com os vestidos dele na mão. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Olha que mulher mentirosa. Como ela viu que ela não alcançou aquilo que ela queria, ela agora mente que foi ele que queria se deitar com ela. Verso 15. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à casa. Potifar. Verso 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. Ela está contando agora para o seu marido. Verso 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Agora Potifar ficou bravo. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, mandou colocar ele na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos.
Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do escarnecedor mor, do senhor escarnecedor, o chefe deles, né, dos presos. Meus irmãos, se vocês analisarem e se vocês perceberem, vocês vão ver que José passou por uma situação muito complicada, né? José viu que ele estava passando por uns processos muito difíceis, tá entendendo? E assim, José nunca, meus irmãos, ficou sem a presença de Deus. Vocês lembram que quando eles intentaram matá-lo, jogaram ele numa cova. Então, quando eles tiraram a túnica dele e lançaram ele numa cova, na realidade, meus irmãos, ele dentro daquela cova, Deus já estava com ele. De forma alguma Deus o abandonou. De forma alguma Deus o deixou sozinho. Está entendendo? José, quando foi lançado lá, começou uma trajetória. Começou agora algo muito maravilhoso. Era o momento que ele iria conhecer a providência de Deus, mesmo quando a situação parece contrária. Agora vocês percebem aqui que ele foi lançado no cárcere. Ele está preso. Verso 21 que a gente leu. O Senhor, porém, estava com José. Pode-se dizer que foi a primeira vez que o Senhor pegou cadeia, porque ele estava dentro da cadeia com José. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Significa o quê? Que o chefe dos carcereiros, o chefe dos bandidos ali, achou graça, gostou de José, simpatizou-se com ele. Veja o verso 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora vocês vê que a bagunça que tinha dentro daquela cela, daquela cadeia, o carcereiro mor, o chefe dos bandidos, não conseguia controlar. Quando ele entregou na mão de José, houve controle, porque Deus era com ele e fazia tudo prosperar, meus irmãos, né? Aqui nós finalizamos o capítulo 39 e vamos entrar agora no capítulo 40. Amém? Então, José está na cadeia, por um crime que ele não cometeu. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Então, o copeiro e o padeiro, né? Se você quiser marcar no papel, para facilitar seu raciocínio, fica fácil, tá? Ó, risca aí, copeiro e padeiro. A história agora vai começar a evoluir, só que você tem que entender o copeiro e o padeiro, copeiro e padeiro. Vamos entender aqui, ó. Eles pecaram contra o seu senhor, o rei do Egito. Verso 2 do capítulo 40. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, né? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, né? E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, o copeiro e o padeiro foram para a mesma cela onde estava José. Olha Deus trabalhando. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Muitos dias, meus irmãos. Não está falando quanto tempo, mas muitos dias ficaram ali presos, né? E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José. Então estavam pelo comando de José. Verso 5. E ambos sonharam um sonho. Os dois, o copeiro e o padeiro, sonharam um sonho. Cada um do seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Olha só, Deus deu a eles um sonho.
Só que como eles não têm interpretação, porque tem sonho que você sonha que um abacate caiu do pé e um passarinho pegou o abacate e voou. O que significa? Sei lá, o passarinho estava com fome. Eu não tenho interpretação de sonhos, mas a pessoa que tem interpretação de sonhos, ela pega isso aí e ela consegue decifrar aquilo. O fruto caiu do pé. Significa que chegou a hora porque estava maduro. E o passarinho pegou o fruto e voou. Significa que o fruto está pronto para partir. Aí, isso aqui é só uma interpretação que eu estou falando aqui, mas só para você ter uma ideia. A pessoa que tem interpretação, qualquer objeto, qualquer coisinha, ela consegue. Peça a Deus, meus irmãos, Deus dá. Verso 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José percebeu que eles estavam tristes. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Tá vendo? Ele tinha confiança que Deus podia fazer ele entender sobre aquilo. Verso 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho. O copeiro contou o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma vide, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando a sua flor, saía. Os seus cachos amadureciam e em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Bom, ele interpretou que dentro de 3 dias ele estaria diante, ele ia sair da cadeia e voltar a trabalhar para o rei, dentro de 3 dias. Só que aí José falou: lembra de mim quando você estiver lá. E sabe o que aconteceu? Só amanhã você vai saber. Só amanhã. Eu amo fazer isso com vocês. Deixar vocês com gostinho de quero mais. Assim vocês voltam, né? Lição de casa de hoje, Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3, meus irmãos. Bom, vocês querem que eu deseje um abraço e um feliz aniversário para alguém ou para algum grupo? Vocês têm que me pedir uma semana antes, né? Devido ao Covid, eu estou fazendo os cafezinhos assim bem adiantados, né, meus irmãos? Eu peço que vocês, sempre quando acabarem o estudo, eu termino ele em 13 minutos. Eu peço para que vocês esperem o áudio acabar, meus irmãos. Escutem todos os meus recados, amém? Você quer fazer teologia à distância? O pastor Alex faz, eu faço presencial, mas você quer fazer a distância? Existe um Instituto Quírios, que é barato e você pode fazer no cômodo da sua casa. Olha só, você vai falar com o pastor Valmir, 119-4006-2409. Fala que o pastor Alex do Cafezinho com Jesus te indicou, tá? É barato e você pode fazer um estudo básico. Você quer visitar as cadeias, os hospitais? Você quer fazer capelania? Você quer fazer juiz de paz? Então, meus irmãos, quer fazer um curso de EBD para você dar curso, dar estudos? Então, entre em contato. O número é 119-4006-2409. Amém? Por hoje é só e amanhã tem mais.